Tô gravando esse vídeo aqui, ó, bem perto aqui pra gente ter essa conversa, porque eu acho que esse é um vídeo muito importante, tá? Então vamos lá. Talvez esse seja o vídeo mais importante que você vai ver sobre a sua carreira de tecnologia. Eu vi muitas pessoas errando isso ao longo da jornada, ao longo dos meus 30 anos em tecnologia, e eu queria bater um papo com você em cima da minha história, para que você não cometesse esse erro. E, enfim, eu tô aqui para espalhar essa mensagem que a tecnologia pode transformar a sua vida, transformou a minha, mas existem alguns pontos que a gente precisa conversar para a gente não ir para o caminho errado, assim, sabe? Então, eu sou o Rodrigo, eu sou um empreendedor de tecnologia. Na verdade, eu comecei a programar com 10 anos, nos últimos 20 eu estou no mercado de trabalho e nos últimos 10 só na minha startup, que é a Docket. Você pode pesquisar aí, uma startup relativamente grande. E eu tive alguns erros e alguns acertos na minha carreira, e o que eu vou falar para você nesse vídeo é um grande acerto, e talvez seria, se eu tivesse errado nesse ponto, eu não estaria aqui hoje conversando com você, contando que eu tenho uma grande startup de sucesso aí no Brasil, tá? Então, eu queria contar uma história sobre essa startup e eu vou chegar no ponto onde que eu gostaria que você não errasse, que isso pode salvar a sua carreira, tá? Como eu disse, eu já estou bastante tempo nesse mercado, vou começar a história da minha startup. Quando eu fui convidado para fundar a minha startup com os meus sócios, o Flávio e o Pedro, eu só queria empreender, só queria ter minha empresa de tecnologia. Eu já estava mexendo com tecnologia há muito tempo, 20 anos, e eu queria ter minha empresa de tecnologia, né? E aí a gente foi, se reuniu, o Flávio veio com a ideia, o Pedro com a execução, eu vim com a tecnologia, e a gente começou a montar o que veio a ser um dos maiores e-commerces do Brasil de venda de certidão de casamento, nascimento e óbito, e que mais tarde viria a ser a Docket, que é a maior plataforma para operar operações que dependem de documento no Brasil. Tá, mas qual que é o ponto? A gente foi levantar capital no começo da jornada. A gente foi levantar dinheiro no começo da jornada. E obviamente que naquela época parecia tudo inacessível, assim. Cara, quem são vocês para levantar dinheiro? Venture Capital era muito recente no Brasil. Os fundos, né, que estavam se estruturando. Então era tudo novo, assim. Então era um negócio quase que impossível. E por a gente se juntar, ter um perfil complementar, pessoas com experiência, a gente foi abordado, né? A gente conheceu algumas pessoas, a gente foi abordado para levantar capital. E a gente acabou fazendo depois de um ano, né? A gente teve um ano que a gente teve um bom faturamento, uma boa rentabilidade, o mercado era um mercado bom para a gente explorar. A gente fez uma primeira rodada, né, com fundos que estavam se estruturando, e essa rodada a gente chama de seed, né, que é a rodada semente, que é para você criar o produto, validar o produto, esse tipo de coisa, né? E beleza. E logo em seguida a gente foi abordado para fazer uma rodada que é série A, né? Que daí é quando você já tem o product market fit e enfim. Só que qual que é o grande ponto, assim? O fundo que investiu na Docket, no série A, é o fundo dos fundadores do Mercado Livre, que é talvez o melhor e maior fundo da América Latina de Venture Capital. Para vocês terem ideia, esse fundo investiu no Nubank quando o Nubank era só um PowerPoint, né? Então, para você entender o nível de excelência, o nível de criteridade, de execução, de seleção que esse fundo faz para investir em empreendedores. Tem até um vídeo de um sócio falando que para eles investirem em uma startup, eles avaliam 8.000 startups. Então, assim, é um negócio muito difícil de você conseguir. E, obviamente, que todo mundo falou ali, não, vocês conseguiram fazer uma rodada seed, mas, cara, esquece com a Kazek, né? Vocês não vão conseguir levantar porque... Cara, esquece, vocês não têm experiência de trabalhar em consultoria, tipo McKinsey, bem, ou vocês não são formados em Harvard ou Stanford. A gente ouviu isso de outros empreendedores, tá? E, cara, obviamente que aquilo vai destruindo o seu sonho. Você fala, pô, não, isso aqui não é pra mim mesmo, né? Isso aqui... quem sou eu, né? Quem sou eu perto do Davi Vélez, do Nubank, que fez graduação em Stanford, MBA em Stanford, trabalhou na Sequoia. Obviamente, eu não sou nada, eu sou só um moleque que veio de baixo, igual vocês aí, construí minha carreira, sei programar, mas, cara, eu não sou esse perfil. Então parecia muito impossível.
Até que começou a parecer menos impossível, porque esse fundo abordou a gente tinha dinheiro, muito dinheiro ainda da rodada seed que a gente tinha levado, e esse fundo falou, não, vamos acelerar essa rodada, acho que a gente pode virar sócio, a gente pode investir, pode trazer capital e pode acelerar, vamos botar o pé no acelerador. E aí o impossível começou a se tornar um pouco possível. Um pouco possível. E a gente foi conversando e quando passava, quando existia as conversas, a gente conhece um sócio, conhece outro, né? Muito legal, assim, cara, conhecer o fundador do Mercado Livre, ficar na sala com ele, mostrar do seu negócio. Eu lembro até hoje que ele falou assim pra mim, cara, se você pudesse ter 40 engenheiros, o que você faria? Então, assim, uma conversa muito de alto nível, assim. E aí, enfim, tá? A história hoje que você já sabe, que você pode verificar, é que sim, esse fundo investiu na Doct. Mas aí chega o ponto desse vídeo que é o meu maior aprendizado e que eu falo isso para as pessoas que eu conheço de tecnologia, para o meu time, quero falar e documentar isso para você. Cara, cuida da sua reputação, tá? Então a gente vai desenrolar o resto desse papo aqui em cima da reputação. A Milka aqui, ó. Ô, Milka, participa de todos os vídeos, né? Então, assim, o que eu quero dizer com a reputação? Quando a gente estava levantando dinheiro com eles e a gente não tinha todo esse background de faculdade ou de grandes consultorias, o que era parte do processo de diligência? Era falar com as pessoas que haviam trabalhado com a gente, principalmente os nossos superiores, os nossos chefes, os nossos diretores. E eles foram falar com todos os meus diretores, as pessoas que haviam trabalhado comigo, com o Pedro e com o Flávio. E obviamente que o resultado foi muito bom, né? Então, basicamente, a resposta que eles tiveram de falar com todas essas pessoas que haviam trabalhado com a gente antes era, cara, eu não sei direito o que vocês vão fazer, porque eu não estou entendendo esse negócio de venture capital, de startup, tudo muito novo, mas, cara, pode confiar no Rodrigo, pode confiar no Pedro, pode confiar no Flávio, pode confiar no Rodrigo. Por quê? Porque em toda empresa que eu passei, eu sempre busquei a dar o meu melhor, assim. Eu sempre fiz isso por mim, eu sempre falo que é por mim, assim, sabe? Eu queria aprender, eu queria me desenvolver, eu queria crescer na empresa, eu queria agregar. Então, eu era o cara que as empresas podiam contar, né? Então, não é só sobre trabalhar mais horas, mas era aquela pessoa que você pode confiar. Pô, e felizmente é engraçado que hoje eu tenho essas pessoas lá na Doct, assim, também, que eu posso, cara, qualquer hora ligar, essas pessoas vão estar querendo ajudar, porque, pô, por elas, assim, sabe? Agora, imagina se eu fosse uma pessoa que, quando o projeto começa a ficar meio difícil, ela fala, pô, eu vou para outro lugar porque o mercado é muito aquecido. E antigamente, quando eu era no mercado de trabalho, era muito aquecido mesmo, assim, você mudava de emprego num estalar de dedos, assim, sabe? E, recebi uma proposta para ganhar mais, vou mudar e deixo a pessoa na mão. Então, assim, você pode imaginar um monte de atitudes que elas parecem corretas no momento, mas lá na frente elas poderiam me ferrar. Então, assim, se o Rodrigo fosse uma pessoa que, esse projeto ficou muito difícil, ou tá chato, ou tem um colega que não sei o quê, vou mudar de emprego e deixo. Aí, sabe, aquele jumper, aquele cara que fica pulando de emprego em emprego, nunca tá bom, a empresa sempre tá ruim, o projeto é sempre velho, é sempre legado. Sabe, tipo assim, a hora que os caras da Casec ligassem lá pro meu chefe, falou, puta, esquece o Rodrigo, cara, me deixou na mão. Beleza, foi só nessa empresa tal, tem essa parcialidade dessa pessoa. Aí liga pra outro, fala, não, porra, o Rodrigo também, cara, num projeto que a gente tava aqui, ele foi lá e me deixou na mão, foi difícil, eu não recomendo. Cara, poderia ser que hoje eu não estivesse aqui falando com você, com uma startup que a gente construiu, porque obviamente que Venture Capital é um negócio de pessoas para pessoas. E o mercado é um negócio não é um negócio transacional, assim, é um negócio que envolve pessoas, né? Você tá trabalhando com outras pessoas, tem essa questão de cultura. E quando você faz uma sociedade com fundo, é muito mais sobre quem são as pessoas. Obviamente que tem um mercado endereçável, obviamente que tem a oportunidade, mas, cara, é um negócio de pessoas, assim, sabe? Então poderia ter sido a grande diferença de eu estar aqui conversando com você e ter esse background da minha startup de não ter, né? De não ter. Então, o meu ponto é, tome cuidado com a sua carreira, tome cuidado com a sua reputação, cara. Reputação é algo que você vai levar anos para construir, anos, décadas, e você vai destruir ela em alguns segundos, assim, sabe?
Então você tem que tomar muito cuidado, porque você acha que é um negócio, não tem problema eu sair aqui brigado e não sei o quê, que se, né, que exploda e tal, não sei o quê, mas isso pode ser ruim pra você lá na frente, cara, pode ser ruim lá na frente. Então, isso daí foi o maior aprendizado que eu tive na minha jornada, né? Então, obviamente que eu tive uma boa educação, né? Obviamente que eu sou uma pessoa muito comprometida, né? Eu sempre quis entregar, sempre quis aprender. Como eu disse, né, eu programo muito antes de entrar no mercado de trabalho, então sempre foi uma diversão para mim. Então, isso agiu de forma natural, mas eu acho importante colocar isso no seu nível de consciência, né? Hoje em dia a gente está passando por uma turbulência no mercado, a gente não sabe, pô, vai ter vaga, não vai ter layoff, não vai ter, mas eu passei por bons, e é sempre assim cíclico, tá? Tem hora que tá bom de vaga, tem hora que tá ruim, mas assim, eu passei por momentos que, pô, você era muito assediado, você estava trabalhando e você recebia 10 propostas no mesmo dia, aí você fica, pô, vou mudar, vou ganhar mais e ganhar mais e ganhar mais. Só que eu já falei isso outras vezes aqui em outros vídeos. É aquela história dos 3 porquinhos de construir a casa no mais frágil, assim, sabe? E deixar as pessoas na mão. E pensa que é o seu relacionamento, assim, sabe? Pensa que é a sua marca pessoal. Como você cria uma marca pessoal que as pessoas vão te recomendar? Então eu tenho pessoas hoje que eu recomendo de olhos fechados, sempre vou recomendar. E tem pessoas que se me ligarem eu vou falar, cara, assim, eu não recomendo, assim, sabe? Não tenho por que prejudicar essa pessoa, mas eu não trabalharia com ela de novo, você toma a decisão que você quiser. Então, esse é um assunto que ele não é muito falado e eu preciso que você tenha esse entendimento. Então, para finalizar aqui cuida da sua reputação, cria uma estratégia para construir uma reputação de geração de valor, que você possa aprender, que você possa conhecer pessoas, que você possa gerar valor, deixar sua marca por onde passar, que isso vai ser ótimo para você no seu futuro. É um efeito composto, né? Por isso que é difícil você acelerar muito a sua carreira do dia para a noite. E quando existiu aquela questão de programadores júnior ganhando 10 mil reais, não se sustenta, sabe? Porque esse tipo de relação, esse tipo de networking, ele leva tempo para você construir, né? Então, eu preciso que você entenda isso. Espero que eu tenha conseguido passar essa mensagem para você. Agora, só para vocês entenderem, tá? Não quer dizer que todos os lugares que eu passei foram mil maravilhas. Existiu 2 lugares particulares que foram muito difíceis, assim, cara, que eu não saí brigado, mas assim, saí estressado, mas sempre saí deixando a porta aberta, assim, sabe? Não fez sentido pra mim, não fez sentido pra empresa, não fez sentido pras pessoas que estavam trabalhando, mas se você for sair se você estiver num momento assim, tente sempre sair com a porta aberta, porque, tipo, pode ser que lá no futuro não deu certo, mas era uma boa pessoa, era um bom profissional, mas a gente estava em momentos de vida diferentes, tá? Então não quer dizer que também eu sempre fui, sempre foi lindo, maravilhoso. Não, assim, a vida não é linda e maravilhosa. A gente tem atrito, a gente tem momentos bons, momentos ruins, mas você precisa saber lidar isso com inteligência emocional, com maturidade, né? Eu vejo muito programador imaturo, assim, que não quer, eu vou trabalhar em outro lugar e não sei o quê. Cara, não seja um programador imaturo, tá? Assim, não seja que isso vai só prejudicar para você. E hoje em dia, com a chegada de inteligência artificial, você precisa ser uma pessoa que tem o seu diferencial. E o seu diferencial, muitas vezes, daqui para frente, vai ser menos a parte técnica vai continuar sendo importante, mas o seu diferencial daqui para frente vai ser você, como você age, como você interage, como você agrega, como você gera valor, e assim você vai se tornar um profissional indispensável e as pessoas vão querer que você trabalhe nas empresas delas, e quando você for fundar a sua empresa, as pessoas vão querer investir em você, porque você cuidou da sua reputação e você construiu uma jornada sólida, e você vai ser sempre aquela pessoa que as pessoas querem estar com você. Beleza? Então, eu espero que esse vídeo possa ter feito sentido para você. Cuida da sua carreira e continue usando a tecnologia para transformar a sua vida e a vida das pessoas que estão em volta de você. Beleza? Manda esse vídeo aí para todo mundo de tecnologia que precisa ouvir isso. Esse vídeo pode salvar a carreira da pessoa. Manda esse vídeo para alguém que está dando uma derrapada aí e fala, cara, dá 2 passos atrás, respira, toma uma decisão melhor, porque isso pode ser pior para você. Beleza? Tamo junto e até a próxima aí. Valeu, pessoal.